tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática. Aqui comigo está a Camila, nossa intérprete. Vamos falar hoje, para começar o nosso PET volume 3, função do segundo grau. Você pode ver lá no PET do volume 1, da aula do segundo ano, a gente falou disso aqui também. Você pode ir além, né, das aulas, pesquisar mais, pedir ajuda ao seu professor, à sua professora. Peça ajuda para nós, manda um comentário lá, manda a sua dúvida. A gente quer ajudar vocês a tirar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Ó, função do segundo grau. Eu tenho uma função geral, uma equação geral para ela, que é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a geral, tudo bem? Ela também pode ser escrita assim, ó. Ax ao quadrado mais bx, sem o coeficiente c. Ela também pode ser escrita assim, olha. Ax ao quadrado mais c, sem o coeficiente bx, tá bom? O b, melhor dizendo. Ela também pode ser escrita assim, ax ao quadrado. Agora, dá uma paradinha, foca aqui. Olha, eu tenho 4 funções. O que é comum nas 4? Você consegue perceber? Todas possuem o ax elevado a 2 ou ax ao quadrado. Todas. Por isso que ela é chamada de função quadrática, função do segundo grau ou função polinomial do segundo grau. Outra forma de a gente escrever a mesma coisa é, no lugar de y, eu colocar f de x. É simples, é simplesmente trocar, não tem que sofrer muito com isso não. Eu tento mostrar para as pessoas, para você que está aí nos assistindo, que é algo básico. Eu só troquei. Às vezes eu não me preocupo tanto com os nomes, porque eu quero mostrar para você que o negócio é tão simples que você bate o olho e enxerga que é uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então, se eu tenho uma função onde eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c, ou as suas variáveis, eu estou falando de uma função quadrática, beleza? Tem umas outras parecidas, que ele fala lá da esfera, do círculo, né? Da hipérbole, da elipse, mas nada é tão idêntico a esse aqui, tá bom? São parecidos, mas não são iguais a este. Vamos lá. Olha só, na função de segundo grau, na função quadrática, quem determina então os valores ou o gráfico da minha função é o valor do coeficiente a. Aí ele pode ter 3 opções: c maior que zero, c igual a zero ou c menor que zero. Se você tem acompanhado as aulas, não só do primeiro ano, mas a do segundo, do terceiro, que você está buscando além, você vai ver lá que eu sempre falo assim, ó. O que é maior que zero? Tudo que é maior que zero é algo positivo, números positivos, tá? Igual a zero é zero, vale zero. Eu estou falando, ou melhor, vou até eliminar esse aqui, ó. Na verdade, na função quadrática, o a não pode ser igual a zero. Ele pode ser maior ou pode ser menor. Estou retificando o que eu acabei de falar. Ele pode ser maior ou menor. Eu vou ver outra situação onde eu tenho um valor igual a zero, mas não é o valor de a. Se o seu a for igual a zero, ele deixa de ser uma função quadrática. Beleza? Já ratifiquei. Vamos lá. Se você pegar o PET, volume 3, tem uns exemplos lá de como isso pode ser escrito. Você viu que eu passei lá para vocês 1, 2, 3, 4 formas de escrever a função. Só que ela não precisa ser necessariamente daquele jeito. Ela pode ser apresentada dessa forma. Flávio, vai ser igual? Vai. Só que está escrito diferente. Beleza? Aí desses 4 que estão lá, você tem o exemplo de como que elas são montadas, como elas vão aparecer. Vai ser uma forma completa, vai ser uma forma incompleta e assim vai, tá bom? Olha só, eu vou pegar o primeiro exemplo. X ao quadrado é igual a 3x menos 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar todo mundo que está do lado direito, jogar para o lado esquerdo. Simples.
3x era positivo, vai ficar negativo. O menos 1 vai se tornar positivo. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 3x, porque ele era positivo, ficou negativo. E um menos 1 virou mais 1, igual a zero. Está igualzinho à primeira função que eu escrevi lá no início. Então é uma função completa. Eu tenho o coeficiente a, b e c. Toda vez que o x tiver o coeficiente a, x elevado a 2, não aparecer número nenhum, ele vale 1. E se for menos x elevado a 2, ele vai valer menos 1. Fácil, né? É simples. Aí você vai ver que na matemática a gente trabalha muito com substituição. Simples, muito básico. Vamos lá, vamos seguir. Olha só. Então a função geral, igual eu falei, ax ao quadrado mais bx mais c. Aí eu te pergunto, quanto vale a? Acabei de falar, né? Não tem valor nenhum, ele vai valer 1. O b, o sinal do número acompanha ele, tá? Sempre. Não esqueça o sinal. O que mais derruba a gente na resolução dos exercícios são os sinais. Então, tem que tomar muito cuidado. São os detalhes, tá? Então, olha só, menos 3x. Então, menos 3. Vou voltar aqui um pouquinho. Repara aqui. Quanto que vale A? 1. Não é 1x2. Quanto que vale B? Menos 3. Não é menos 3x. Só vai um número. Beleza? Não esqueça isso. E o C vale 1, que é o número sozinho. Aí eu gosto de falar assim, quem é o A? O A é o número que acompanha o x2. E o B? O B é o número que acompanha o x. E o C é o número que anda sozinho, antes só que mal acompanhado. Isso é fato, isso é verídico na nossa vida, tá? Tem situações que é melhor andar sozinho. Beleza? Olha só, tem a fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz de b elevado a 2 menos 4ac dividido por 2a. Se você já estudou isso lá no 9º ano, você vai ver que a fórmula que eles mais usam é o seguinte, é menos b mais ou menos raiz de delta. Olha o delta aqui. O que é o delta? b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para você ver um negócio. Olha só. B, B, A, C, A. Quem são esses? A, B, C. É só substituir. Simples. Então, pega do início. Determina quem é A, B e C. E depois só substitui nas fórmulas. Talvez o mais difícil, vou falar assim, é guardar a fórmula. Mas na prática, a gente acaba guardando. É igual andar de bicicleta, garanto para você que é, tá? Vamos seguir. Esse b ao quadrado menos 4ac, eu já falei que é o delta, né? Que é uma letra grega. E ele é chamado também de discriminante. Vamos falar de discriminação? Neste caso aqui a gente pode falar, e em alguns assuntos a gente tem que falar mesmo, para acabar essa discriminação que há no nosso país, entre ricos e pobres, patrão e empregado, negros e brancos, nordestinos e sulinos, nós que somos aqui do Sudeste, tem que parar com isso. Nós somos humanos, tá bom? Lembra disso, vamos lembrar dessas coisas, nós somos seres humanos. Então, vamos acabar com a discriminação. Mas aqui, ele tem um valor muito importante para nós, porque ele vai determinar para nós como vai ficar o nosso gráfico, beleza? Vamos seguindo então. Não estou falando de gráfico? Então, para falar de gráfico, eu trouxe alguém que tem o nome de Katrina. Katrina é a minha cachorra, que minha esposa batizou ela com esse nome. Você já imagina, né? Quando a gente fala o nome Katrina, o que vem na sua mente? Na minha mente só vem furacão. E lá em casa, a Katrina realmente faz um estrago. Nós vamos trabalhar com a Katrina aqui hoje. Eu a trouxe para a aula de hoje. Para quê? Para você entender como é que a função do segundo grau está na nossa vida. E a Katrina que vai dar essa aula para nós, tá bom? Olha só, vou pegar um exemplo.
peguei a Catrina aqui. Olha só. Quando eu tirei essa foto, eu percebi assim, uai, está formando uma parábola. Então, o formato da cabecinha dela com as orelhas alertas, né? Forma uma parábola. Engraçado, né? Eu postei isso uma vez, pessoal, você não entendi nada. Mas agora dá para entender. Olha só, vou colocar a Catrina aqui como exemplo de novo. Colocar o eixo X. E vou colocar a minha parábola. Olha só. A minha parábola está passando em 2 pontos no meu eixo X. Quando ele passa em 2 pontos no meu eixo X, eu tenho 2 situações. O meu A é maior que 0. O que é maior que 0? Números positivos, números reais positivos. 0,2 é um número positivo, é um número real. 1 é um número natural, também é um número real, então é positivo. 5 meios também é um número positivo. Então, quando o meu A é maior que 0, aí eu sempre falo, o que é maior que 0? Positivo, números positivos. Pessoas positivas geralmente fazem um sorriso, não vivem sorrindo. Não é isso que eu falo? Você já viu essa aula? Aí um detalhe, como é que eu vou saber que tem 2 pontos? Quando o meu delta for maior que 0. Então, 2 detalhes. Se o meu A é maior que 0, você vai sorrir. Se o seu delta for maior que 0, eu tenho 2 pontos. Beleza? E a Catrina está mostrando para nós que deu certo. Outro exemplo. Esse aqui já não tem a Catrina, porque eu não ia colocar ele de cabeça para baixo, né? Olha só, já tem a parábola voltada para baixo. Como é que eu sei que ela vai ser para baixo? 2 regrinhas também. O meu A, neste caso, ele vai ser negativo. Não parece a boquinha de alguém triste? Então, pessoas negativas reclamam mais, então são mais tristes. Então, o meu A vai ser negativo, só que o meu delta continua positivo, porque eu tenho 2 pontos nesse eixo, beleza? Simples assim, básico. Então, tem 2 situações. O A positivo e o A negativo. E o delta positivo. 2 pontos no meu eixo X. Vamos mais um exemplo? Vou chamar a Catrina de novo, né? Puxar o eixo X. Não ficou tão alinhadinho, né? Mas serve de exemplo. Olha só, eixo X. Coloquei minha parábola. Quantos pontos que eu vou ter nessa situação? Eu vou ter somente 1 ponto. Te pergunto agora. O meu A é positivo ou é negativo? Só tem essas 2 situações. Ou ele é positivo, sorrindo, ou ele é negativo, triste, com raiva, irado, né? Então, neste caso, o meu A é positivo e o meu delta é igual a 0. Aí, quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai falar isso a partir da 2ª semana, eu falo o seguinte, que o meu x' e o meu x 2 linhas é igual, vai ter o mesmo resultado, beleza? Esse ponto vai ser único para os 2. E também tem o caso quando eu tenho o meu A negativo e 1 ponto somente no eixo X. Aí eu vou falar o seguinte, o A é negativo. Por quê? Minha parábola está para baixo. Básico. O meu A é negativo, só que como ele só tem 1 ponto, o meu delta continua sendo igual a 0. Fato. Trago a Catrina de novo, mais uma vez. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho o A maior que 0 e o meu delta é menor que 0. Como é que vai ficar? Reparou que agora o eixo X está abaixo? O eixo X aqui. Se eu tirasse a Catrina aqui, eu ia te perguntar, então já te perguntando, a minha parábola toca o eixo X? Não. Toda vez que o meu A é positivo e o meu delta é negativo, ele não vai tocar o eixo X. Acontece a mesma coisa quando o meu A é negativo e o delta é negativo. Tá bom? Aqui, ó, já até coloquei A negativo, delta negativo. O eixo X, ele não vai tocar o eixo X.
Simples, você vai bater o olho e vai falar assim, é uma função de segundo grau. Por quê? Porque ele forma uma parábola. Ou ele vai estar sorrindo, ou ele vai estar triste. O que vai determinar os pontos? O meu delta. Só isso. Somente isso. Delta maior que zero, 2 pontos no meu eixo x. Delta igual a zero, 1 ponto no meu eixo x. Delta menor que zero, ele não toca no eixo x. Flávio, você não falou do eixo y. Porque no momento eu só quero que você identifique a parábola como uma função de segundo grau. Quando a gente começar a trabalhar com os exercícios, você vai ver que eu vou colocar o eixo y na jogada. Beleza? Acabou o problema seu com o gráfico. Vamos lá. Pega esse exemplo aqui. O eixo x. Olha lá, eu coloquei o y. Será que é do eixo y? Lógico que é. Repara. Tem 2 pontos. Certo? Aqui só tem um ponto. E aqui eu tenho ponto nenhum no eixo x. São as 3 situações quando o meu A é positivo, beleza? Então, quando o meu A é positivo, eu tenho essas 3 possibilidades. Delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Tem a situação contrária também. A negativo com delta maior que zero. A negativo com delta igual a zero. E A negativo com delta menor que zero. Simples. Fácil. Vamos pegar a atividade 1 do PET, volume 3. Olha só esse exemplo. Muito básico e muito simples, que eu não preciso utilizar a própria Bhaskara, a fórmula de Bhaskara. X ao quadrado menos 4 é igual a zero. Que número que eu elevo ao quadrado subtraio 4 que dá zero? Fácil, né? 2. É isso? Vamos ver. Aí eu vou fazer a variação. Eu peguei o menos 4, joguei para o lado direito, vai ficar 4 positivo. Toda vez que você tem uma equação assim, e está em potência, você joga para o outro lado, mais ou menos, raiz do número. Então vai ficar x é igual, desculpa o pontinho aqui, mais ou menos raiz de 4. O sinal é do lado de fora, tá? Não esquece isso não. Então eu tenho 2 respostas. Quais são as respostas? Meu x', que vai ser menos 2, e x, 2 linhas, que vai ser mais 2. Acabou, nem usei Bhaskara. Fácil, muito simples. Seguindo aqui para o gráfico. Detalhe, o seu A é maior que zero? Você viu lá? Opa, o meu A é maior que zero. Eu já sei que o meu gráfico vai estar sorrindo, né? Então, A maior que zero. O delta é maior que zero. Por quê? Porque eu achei 2 pontos, menos 2 e 2, sem ter usado. Mas eu sei que como eu achei 2 respostas, se achei 2 respostas diferentes, o delta é maior que zero. Então vai ficar assim, chamo a Catrina mais uma vez. Eixo x, a minha parábola. O ponto, esse primeiro ponto, eu vou chamar agora de menos 2. E o ponto da direita eu vou chamar de 2. Eu posso traçar o eixo y agora? Posso. Bem no meio do focinho dela, né? Que vai ser meu eixo y. E um detalhe. O meu vértice aqui, esse ponto do vértice, ele vai estar centralizado, tá? É um ponto central. A distância entre eles serão iguais. Menos 2 para 0 é 2 e de 0 para 2 também é 2. Simples, né? Fácil, básico. Esse é só o início do conteúdo nosso do PET volume 3 do primeiro ano. Função quadrática. Esse é só o básico. Trouxe a Catrina só para ficar um pouquinho diferente. Você vê agora os bichinhos aí passando na rua e começar a identificar o que é uma parábola. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Assiste mais as aulas. Busque tirar o máximo de dúvida possível. Manda uma mensagem para nós. Eu vou responder você. Tenho respondido e eu quero ajudar você cada vez mais. Abraço e fica com Deus.